Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores ETFs para se investir no exterior. E o porquê que eu quis fazer isso? Porque muita gente me pergunta, 3 pessoas, no que investir, o que estudar, o que fazer, o que é isso, o que é aquilo. Então a minha ideia é fazer dessa minissérie, tá? Serão 3 vídeos, eu vou falar sobre 4 ETFs em cada vídeo. É para te ajudar a abrir a sua mente, trazer mais conhecimento para você e apresentar um pouco destes ETFs do mercado americano. Nestes 3 vídeos a gente não vai sanar nem 1% da quantidade de ETFs que a gente tem nos Estados Unidos. Então é só a pontinha do iceberg, é só para a gente ter aquele gostinho e para a gente ter muitas oportunidades, para a gente entender um pouquinho mais sobre o mercado americano. Beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, o primeiro ETF é o QQQ, não pode faltar, é o Nasdaq 100, né? São 103 empresas, este índice é composto exclusivamente de empresas da Nasdaq não financeiras. Então, o que são empresas da Nasdaq? São listadas na Nasdaq. Essas empresas têm uma rentabilidade assim enorme nos últimos anos, superior até mesmo que o S&P 500. E para a gente não enrolar muito, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês o ticker, que é o QQQ. O Dividend Yield foi de 0,5, tá? Neste último ano. E ele tende a se manter baixo, por quê? Porque na maioria das vezes essas empresas são de tecnologia, é um índice que tem um peso muito grande em tecnologia. Ele deu uma mudadinha ali, deu uma dançada com algumas empresas. A dança das cadeiras fez com que algumas empresas trocassem de posição, então tivessem um peso maior, mas basicamente a gente está falando aqui de tecnologia na veia. A gente tem empresas de e-commerce também, a gente tem empresas de consumo alimentício e algumas outras que eu vou citar aqui para vocês. A taxa de administração, que seria o custo, né, deste ETF, todo ETF vai ter um custozinho. É basicamente como os caras ganham dinheiro. Eles montam esse ETF, colocam uma taxa de administração ali, eles estão facilitando a sua vida e eu acho que a taxa de administração desse fundo é bem ok, é de 0,2%, ou seja, 0,20%, menos que 1%, e a rentabilidade nos últimos 5 anos de 173%. É isso mesmo, 173% de rentabilidade, com empresas se recuperando ainda, pandemia, guerra, toda essa loucura, 173% de rentabilidade num ETF, gente, diversificado, soninho tranquilo em dia, sem arritmia cardíaca. E pra gente finalizar sobre o QQQ, vou colocar aí na tela agora, Top 10 Holding. O que são Top 10 Holdings? São as Top 10 empresas. Essas 10 empresas têm um peso de 53,58%, tá? Ou seja, pensa comigo, essas 10 empresas têm mais do que metade do peso do ETF. Então, grande parte do resultado deste ETF vai estar ligado ao resultado destas empresas. A primeira empresa é a Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alphabet Class C, Alphabet Class A. Ele tem uma sobreposição aqui, né? A gente pode colocar que ele tem mais de 7%, quase 8% somente de Google. A Alphabet é Google, YouTube, a Google Ads, essas propagandas que ficam aparecendo, sabe, quando você pesquisa no YouTube. Então, tudo isso é uma empresa só. A gente tem Meta Platforms, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, que é aquela questão agora do metaverso. A gente tem a Broadcom e a gente tem o Costco. Amo fazer compra no Costco, é muito bom. É impossível você ir lá e gastar menos de $150. Já testei, não consigo. E se falta para os 150, eu vou lá e compro um cachorro quente de R$1,50 só para inteirar. É muito bom. O segundo ETF é um ETF polêmico, porém eu quero trazer para vocês aqui o que é necessário, o que vocês precisam de fato conhecer. O nome desse ETF é iShares MCSI China ETF. Então vocês já devem ter ideia. É somente focado em empresas da China. Este ETF tem uma característica de exposição ampla. Ele investe em mais de 600 empresas da China. Então a gente pode considerar que ele é bem diversificado, tem bastante ativos neste ETF. Então você se expõe à economia chinesa. O resultado dele não foi tão bom, até porque a gente sabe que o governo interfere e gera algumas reações, né? Toda ação tem uma reação. Então, dependendo da ação, a reação vai ser negativa. Mas a gente sabe que a China não para de crescer. A China tem muito comércio com o Brasil, a China tem muito comércio com a África, a China tem muito comércio até com vários países da Europa. E para vocês terem ideia, a China representa praticamente 22% das exportações do Brasil. Então é uma parte muito relevante, não tem como simplesmente chutar o país para lá, simplesmente pela opinião política. Então o pessoal deixa a política de lado e coloca o dinheiro na mesa. O ticker desse ETF é o MCHI, o Dividend Yield é de 1,2%, superior até
até mesmo que o QQQ, mas o QQQ entrega um crescimento absurdo que este ETF não entrega. A taxa de administração é de 0,53%, um pouquinho maior, até porque são mais empresas, eu acredito que seja um pouquinho, né? Só um pouquinho assim, mais difícil de administrar empresas na China do que até mesmo nos Estados Unidos. Eles devem ter uma dificuldade maior na montagem do portfólio. A rentabilidade nos últimos 5 anos foi de apenas 4,53%. As top 10 holdings que está aí na tela agora para vocês representam 40,08%. Tá, do índice, então tem um peso até grande. A gente tem aí a Tencent, a gente tem o Alibaba, a gente tem Meituan, a gente tem China Construction Bank Corp Class, a gente tem JD.com, são empresas provavelmente de tecnologia e-commerce, a gente tem Ping An Insurance, a gente tem o Baidu, a gente tem NetEase, Industrial and Commercial Bank of China, a gente tem Yuxi, sei nem falar, né? Yuxi Biologics, deve ser. Então vocês podem ver que somente pelos nomes das empresas que eu citei para você é comunicação, serviços e financeiras. Então tem essa concentração bem grande nestes setores, então pode ser que seja uma boa se você quiser dar uma pimentadinha, arriscar um pouquinho com uma parte menor ali na montagem da sua carteira com ETFs. Pode ser válido, pode não ser. Eu não tenho. O terceiro ETF é o DVY. Ele é o iShares Dividend Select ETF. Este ETF seleciona ali na casa de umas 100 empresas baseadas nos dividendos. Então, neste ETF você vai ter até mesmo empresas menores ali de pequena capitalização, small caps, mid caps, mas que já pagam dividendos e de acordo com o tamanho do pagamento dos dividendos, eles vão colocando ali para dentro. É um ETF para você que está mais focado ali em dividendo, não tanto em crescimento, mas que entregou um crescimento até legal nos últimos 5 anos. Foi bem menor do que o QQQ, mas entregou. E para que uma empresa faça parte do ETF, ela precisa ter pelo menos 5 anos de dividendos crescentes. Então a gente analisa os últimos 5 anos da empresa e vê se ela teve dividendos crescentes e aí com isso ela pode ser elegível a fazer parte do ETF. O ticker desse ETF é o DVY, como eu falei para vocês no início. O dividend yield foi de 2,26%. A taxa de administração é de 0,39%. Vocês podem perceber que são sempre abaixo de 1%, sempre bem baixas. Alguns têm um pouquinho a mais, mas normalmente é baixinha, é uma taxa super tranquila, nada comparado às taxas do Brasil. A gente tem alguns fundos surgindo de forma aceitável no Brasil com taxas aceitáveis, mas neste caso aqui nos Estados Unidos é uma realidade. A rentabilidade nos últimos 5 anos foi de 39,5%, quase 40%. A gente pode colocar aí na casa dos 8% ao ano. Isso sem contar os dividendos recebidos que você pode reinvestir, fazer com que a sua bola de neve cresça. Este ETF ele é um pouquinho ali mais diversificado, tá? O peso entre as empresas. A gente vai colocar aí na tela para vocês agora as top 10 holdings e elas representam somente 17,5%. Então a gente vê que é um ETF bem balanceado, bem dividido, bem tranquilo, aquele para você deitar e dormir igual um bebê. E a primeira empresa é a Altria, a gente tem a ONEC, a gente tem a IBM, a gente tem a Valero, a gente tem a Leon Basel, a gente tem a Philip Morris. A Altria e a Philip Morris são empresas do ramo de tabaco, tá, gente? A gente tem a Gilead Sciences, então a gente já tem uma empresa aqui do setor de ciência. A gente tem a Prudential Financial, que é uma empresa bem sólida. A gente tem a AT&T, que é uma das maiores, tá? Se não a maior empresa de telecomunicação nos Estados Unidos e fez uma aquisição de uma empresa que possui alguns canais, alguns direitos ali na área de streaming, então é uma empresa para ficar de olho. Parece que vai diminuir o dividendo devido a essa aquisição, porque precisa pagar essa aquisição e continuar crescendo. E a 10ª empresa é a Verizon. Eu estou estudando essa empresa já tem mais ou menos um mês e meio. Estou achando que vou colocar na carteira e se eu colocar na carteira vocês vão ficar sabendo um pouquinho depois. Lógico, eu sempre deixo passar ali um tempinho, mas simplesmente para compartilhar com vocês. E eu vou compartilhar com vocês também o que é que me levou a colocar a Verizon na carteira. Mas a Verizon é uma boa pagadora de dividendos e bem administrada, ao contrário de AT&T e T-Mobile. O quarto ETF dessa lista, gente, é o SLYV. Nada mais é do que um índice de small caps. Small caps são aquelas empresas de pequena capitalização e com grande potencial de crescimento. Não significa que elas vão crescer, mas o potencial é altíssimo. É muito mais fácil uma empresa que é pequena virar um Itaú do que um Itaú crescer, né, por 10, 15 vezes.
igual acontecem com essas small caps. Neste ETF a gente vai ter 477 empresas, mais ou menos, pode ele subir um pouquinho, descer um pouquinho, eles ficam oscilando. Este ETF é principalmente focado em empresas do setor financeiro, indústrias e consumos cíclicos. Somente esses três setores são responsáveis por 60% do peso do ETF. Apesar de ter várias empresas, essas empresas são principalmente advindas destes setores. Neste ETF você vai ter até mesmo empresas que têm uma exposição praticamente de 100% ou muito concentradas em real estate, que é o setor imobiliário, o setor de imóveis, hotéis, resorts, até mesmo de moradia. A gente tem ETFs aqui nos Estados Unidos como exemplo de simplesmente condomínios, né, de casas, né, de moradias para uso pessoais de pessoas como eu e você. O ticker desse ETF, gente, é o SLYV. O dividend yield no último ano foi de 1,67%. Você vê que é um pouquinho menor do que aquele focado para dividendo, mas é maior do que o QQQ. A taxa de administração é de 0,15%, uma taxinha baixa também. E a rentabilidade dos últimos 5 anos foi de quase 42%, para ser exato 41,9%. Então pode colocar aí mais de 8% ao ano também. Se vocês pensarem que a inflação nestes últimos anos nos Estados Unidos, né, era sempre de 2 ali, o pessoal lutando para chegar nos 2%, somente esse ano que a gente teve essa loucura que está na casa dos 8%, é um ETF que bateu a inflação e entregou ainda um valor um pouquinho maior ali em cima. As top 10 holdings desse ETF representam somente 6,99%, né, quase 7%. Vocês podem ver que é bem diversificado. São empresas que a gente praticamente não ouve falar. A gente tem a Helmerich & Payne, a gente tem a South Jersey Industries, a gente tem Insight Enterprise, a gente tem Bank United. Uma coisa aqui dos Estados Unidos, gente, é que a gente tem muitos bancos aqui, a gente tem banco que a gente nunca nem viu falar, tem muito banco mesmo, bem mais do que no Brasil. A gente tem uma diversificação muito grande, apesar do Bank of America, Wells Fargo, Chase terem, né, essa grande popularização, a gente tem vários bancos pequenos ao redor aqui da gente e é algo bem comum. A gente tem a First Hawaiian, né, que provavelmente é alguma coisa do Havaí, a gente tem a Residual Technologies, Mr. Cooper, a gente tem Patterson UT Energy, a gente tem a America Equity Investment Life e aí a gente tem a Owens & Minor. Então vocês veem que são empresas bem pequenas e que o peso delas no ETF também é muito pequeno, é 0,84, 0,74 e por aí vai cada vez caindo mais. Então pessoal, para esse primeiro vídeo da série é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho do que é este ETF, da taxa de administração, se vale a pena ou não, e aí vocês têm que tomar a decisão. O que vocês têm que entender é que o ETF traz para vocês um conforto de já te dar a diversificação. E como eu trouxe um ETF dos Estados Unidos e de empresas até mesmo de fora dos Estados Unidos, como é da China, você acaba já tendo a diversificação entre setores, empresas e também geográfico. Então isso vai fazer com que sua carteira fique balanceada. Quando uma coisa está subindo, a outra está caindo, você tem aquela tranquilidade e possa dormir em paz, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar e não deixa de se inscrever e me ajude a continuar levando esse conteúdo para vocês, beleza? Tamo junto e é só o começo.